luz vai clarear o meu caminho. Eu agora já não ando mais sozinho, e é tão bom viver assim. Vem brincar, vem cantar, porque Jesus está contigo. Na 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 na. E é tão bom viver assim, com Jesus. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe só levou a certeza de que muito pouco eu sei. Eu nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente, como um velho boiadeiro levando a boiada. Eu vou tocando os dias pela longa estrada, eu vou. Eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, e é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, e cada
ser em si. Carrego o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar. É preciso paz para poder sorrir. E é preciso a chuva para florir. Boa noite, Eva. Vamos ver se já chegou alguém aqui. Olha, chegou, foi muita gente. Que coisa boa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Agora que é ao vivo ou amanhã, depois de amanhã, você que chega depois, nosso abraço, nosso carinho, nossa gratidão. Muito obrigada por você ter paciência conosco, está firme aí do outro lado, nos ajudando, né? Contribuindo para a nossa evolução, pois quando nós estamos aqui, é sinal de que nós já estudamos, tivemos que parar, planejar, pesquisar. Enquanto isso, nós vamos crescendo junto com vocês, com essa grande oportunidade que vocês nos dão. Hoje nós estamos no Evangelho de Amor, de um número muito curioso e interessante, 444. Ficou parecendo um patinho, 444. 444. Graças a Deus, né? Sinal de que nossa família está unida, forte, estamos juntos, hashtag. Então vamos aproveitar essa noite maravilhosa, vamos acender a nossa lanterninha para que o espaço possa reconhecer todos os lares onde agora se acende a luz da fraternidade, a luz do amor. Obrigada, Senhor, por essa noite em que podemos refletir e podemos ser melhores. O nosso tempo é precioso. E hoje é o melhor dia da nossa vida e esse é o melhor segundo da nossa vida. Muito obrigada pela oportunidade que o Senhor nos dá de servir e de trabalhar em Teu nome. Muito obrigada, Jerônimo Mendonça, irmã Sheila, toda a equipe espiritual que acompanha o Eva, daqui do lado de lá. Sejam bem-vindos os nossos amigos encarnados e desencarnados, e que todos possamos sair daqui hoje melhores do que chegamos. O nosso abraço a todas as famílias, as vovós, vovôs, titias, titios, padrinhos, madrinhas, afilhados, afilhadas, criancinhas, todas as crianças que acompanham o Eva, super beijo. E um beijo para o Rubens, lá na Ilha do Mangabal. Um beijo para Marli, um beijo para o Carlos, Luana, Matias, queridos nossos. Um beijo para todos os amigos que estão nos assistindo de longe. Que Deus abençoe essas famílias com muita luz e muita paz. E abençoe também as nossas intenções no bem, no amor, na verdade, na justiça. Com a proteção dos amigos espirituais, com as bênçãos de Deus, companhia de Jesus e dos ceareiros do bem, nós pedimos permissão para iniciar o Evangelho de hoje, dizendo graças a Deus, graças a Jesus, por esse Evangelho de amor, esse Evangelho de luz. Amém? Boa noite, menininho. Boa noite. Alô, alô, meu povo. Salve! Esse sábado, 19 de junho de 2021. Você estava falando em número no 442, esse 444 é
Numericamente deve ser mais importante, viu? É muito interessante, né? Isso aí só vai acontecer. O EVA 444 é só esse, acabou. Não tem mais nenhum. Mais nunca. É mesmo. Só esse. Agora o próximo vai ter que ser 555. Exato, não vai demorar não. É muito rápido. Silvano Campos. Amém, dona Margarida Luiza. Essa dona Margarida é bonitinha demais. Você lembra da foto dela com o livro? Lembro. Uma gracinha mesmo. Rosemary Gonçalves. Eu já falei que eu não vou falar o nome de parente aqui de novo, mas a Rosemary fica me forçando a barra que eu tenho que falar, ué. Marli Ogawa. Ângela Fernandes agora, menina, ela virou pintora de tela. Agora ela tá fazendo aqueles desenhos que ela faz lá, assim, durante a live agora nas telas, é com pincéis, tinta óleo. Que beleza. Tem cavalete. Não, você precisa ver. Eita. Tem os artistas aí do Eva aí, estão despontando, viu? Luzinete Bonfim, Salvador, na Bahia. Eu acho que hoje você vai ter que cantar alguma música aí pros aniversariantes, porque você imagina 7 aniversariantes numa noite? Ainda tem uma que ficou para trás aqui, que tem 8. Não, mas até a Leila aqui falando, ó, que nós vamos fazer o 4.444. Até lá vai ter muito aniversariante. Né? Eita, Deus te ouça, Leila. Deus te ouça. Então vamos lá, prepara uma música aí pros aniversariantes aí, porque hoje, como tem um monte aqui, né? Vou começar lá assim, ó. Lúcia Helena, Eliane Botelho, a Cora Couto, Maria Maia, o Luiz Alberto Pacheco, é o maninho da Tânia Pacheco, a Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia fez questão de contar aqui, ó, 5.5. Olha só. E descobri agora aqui na live aqui, o maridão me contou aqui, ó, Malu Ostrovski. É assim mesmo que fala? Ah, deve ser. Malu Ostrovski. E o maridão foi lá e ainda pôs a idade dela lá, 6.2. Oh. E a Márcia Fernandes, eu fiquei sabendo aqui que aniversariou dia 16 de junho. Nós não ficamos sabendo aqui, viu, Márcia? Mas receba os nossos parabéns, viu? A nossa gratidão aí pela sua companhia feliz aqui no Eva. Tem mais, gente? Se tiver, fala aí e receba. Que música que você vai oferecer para ele? Pelo menos um pedacinho aí. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva todo mundo! Viva! Eita, quem mais aqui, hein? Ah lá, a Márcia Fernandes já levantou a mãozinha ali já vi aqui, ó. É isso aí, gente, ó, vamos direcionar as nossas boas vibrações para esses nossos irmãos, né? Afinal de contas, aniversário é uma data muito importante, né? Isso aí. Então vamos lá. Nosso tema hoje ele é 10. Esse aqui, a média se superou, na minha opinião. Simples demais, mas ele dá uma voltinha no nosso raciocínio, viu? Mas eu gostaria de fazer uma pesquisa logo no início aqui, porque eu acredito que essa pesquisa seja importante. Eu acredito que ela seja importante. Se você quiser ir ajudando o povo a responder a pesquisa aí, você fica à vontade, tá? Eu acredito... Gente, vocês se sentem representados pela Betinha? Vamos ver primeiro. Porque eu penso que essas perguntas aqui, as respostas vão ser muito semelhantes. Eu acho que vai dar assim, uns 99,9% do povo aqui vai responder mais ou menos padrão. Não é possível que você vai divergir. Ah, então, sei lá, vamos ver, né? Primeira delas, mas vocês podem ir respondendo aí também, viu, gente? Você acredita em Deus? Sim. Pensa bem. Acreditar é acreditar, gente. É 100%. Segunda pergunta. Ó, o povo está concordando. Eu te falo aí, ó, que... Será, se não unanimidade, mas praticamente, né?
Segunda perguntinha. Você confia plenamente, 100%, que Deus é bom? Sim. Mas é bom, assim, no limite máximo da bondade. Não é essas bondades que a gente acha, sou bonzinho. Não, não é bonzinho, não, é bom. Sim. Sim? Vamos ver o povo aqui, se apareceu algum não aqui. Só sim. Olha, a Neide Ferreira tá falando que hoje será o primeiro dia do novo local, hoje, daqui a pouco no Japão. Ô, Neide, você me explica direito esse negócio aí que eu não entendi muito, não. Eu quero contar esse comentário seu aqui. Confia que Deus é 100% justo? Eu confio em Deus. Tudo que vem Tá, dele mas 100% justiça. 100%. Justíssimo. Ué, 100%, Deus é perfeito. confia nisso? Sim. Muito bem. O tema hoje, vocês devem ter percebido aí, né? Vantagens do esquecimento. Você considera que o esquecimento é uma vantagem? Aí você pode falar assim, mas que esquecimento é esse? Eu esqueci, né? Será que tipo de esquecimento é esse que está sendo colocado aqui? Porque está só vantagens do esquecimento. O título é esse. Ah, disse que tinha três senhorinhas, né? Eu posso falar veinha? Lá no Goiás a gente fala veinha. Não, pode não. Não pode falar 3 veinha? Não. 3 senhorinhas. Sim. 3 senhorinhas assim, bem experientes, sabe? Você sentaram em volta de uma mesa lá para tomar um chá lá. Aí uma falou assim, nossa gente, eu tô com dificuldade, eu tô com problema de memória. Hoje eu levantei de manhã e tal e fui fazendo minhas coisas ali, meio atrapalhado, esquece aqui, esquece. Depois eu almocei e esqueci se eu já tinha almoçado e eu almocei de novo. Aí a outra falou assim, isso aí é coisa normal da idade da gente, né? Eu, por exemplo, eu acordei e aí eu saí, a hora que eu fui pro banheiro, eu não sabia se eu tinha dormido, se eu tinha levantado, eu voltei pra cama e dormi de novo. A terceira bateu na mesa, era uma mesa de madeira. Deus me livre, cruz credo, eu que não quero chegar nessa fase de vocês, aí passar esses vexames aí, né? Aí eu olhei pra pessoa, pera aí que eu tenho que ir ali, que tem alguém batendo na porta. Será que o tema tem a ver com problemas de memória, gente? Será que é isso? Eu acho que não, parece que não. Será que essa questão do esquecimento das vidas passadas, que a dona Margarida se referiu ali? Sua amiga respondeu, hoje será aberta nossa casa espírita no Japão, se chama Grupo Espírito Florescer. Parabéns, gente, que beleza. Vamos marcar uma live aí. Que hora que tem que ser a live lá? Tem que ser? Hoje 9h30 começa, não sei qual é o fuso horário, a diferença. Tá, 12 horas. 21h30 aqui, daqui a pouquinho. Ah, que beleza, hein? Aí, ó, a turminha do Japão aí, ó, tá? Depois, ô Neide, conta pro povo aí onde que é. Gente, vamos lá então. Você vê vantagens no esquecimento? Não nesse da perda de memória, lógico, né? É lógico que ele está se referindo aqui ao esquecimento do passado, né? A esse esquecimento relacionado a vidas passadas, né? Às outras encarnações que nós tivemos. É sobre isso que o Hamed nos convida a conversar aqui hoje. Bom, como sempre, ele começa citando um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, dessa vez do item 11 do 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, 2 frases. Primeiro ele diz o seguinte: se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Gente, é Deus que definiu isso aqui, ele julgou conveniente. É o que a espiritualidade está dizendo.
Deus nos deu, anota isso aqui, para nosso adiantamento, justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. E às vezes a gente fala assim, mas me dá de volta, você tomou, parece menino, né? Mãe, você tomou meu brinquedinho, mãe. Às vezes a mãe devolve, né? Mas a gente pede para Deus devolver algo que não nos é necessário e muito pelo contrário ainda, né? Pode nos causar prejuízos. Então eu queria já deixar aqui uma intuição que tive hoje, que é mais ou menos assim. Eu vou transformar ela em pergunta. Será que os nossos maiores problemas têm relação com o esquecimento do passado ou com lembranças do passado que nós trazemos em nós? Eu estou perguntando isso porque Hamed, ele dá uma reviravolta no raciocínio aqui. Ele nos convida a raciocinar um pouco diferente do que nós habitualmente pensamos quando, né, nos referimos ao esquecimento do passado. Tem uma parte do esquecimento, gente, uma parte que é por conta de Deus. Só que tem uma parte que deveria ser esquecida, que é por nossa conta, que a gente não está dando muita atenção para isso. Então hoje é o momento. Em certas criaturas é visível a rejeição que fazem para aceitar as coisas novas que vão surgindo em sua trajetória vivencial. Conhece gente assim? Tem dificuldade com as novidades, sejam elas materiais, sejam elas, né, de estrutura social, sejam elas novidades morais, novidades espirituais, porque toda hora está fervilhando aí coisas novas, né? A natureza em nós, diz Hamed, é força de progresso. E os homens evoluem não, porém, ao mesmo tempo e da mesma forma, mas naturalmente obedecendo ao seu próprio ritmo. Percebe a conexão dos assuntos aqui? Nós falamos dessa necessidade da paciência, do respeito, né, com o ritmo de cada um. Então aqui, Hamed está retornando essa informação, né? Todos nós evoluímos, sempre. Não tem essa história de alguém manifestar o seguinte, eu não quero evoluir. E alguns embirram, inclusive, eu não vou. Aí a natureza nos força a esse progresso. Torna essa evolução mais dolorida, mas de uma forma ou de outra, ou de forma suave, amorosa, ou por esse impulso da irmãzinha dor, de toda forma nós evoluímos sempre. Só que cada um do seu jeito e na sua velocidade. Pergunta 392 de O Livro dos Espíritos, para a gente já escutar a próxima música aqui, ó. Kardec pergunta o seguinte: por que o espírito encarnado perde a lembrança de seu passado? Resposta: o homem não pode nem deve saber tudo. Deus, em sua sabedoria, você acabou de dizer que você chegou agora, responder a pesquisa por você aqui. Você acabou de dizer aqui que confia em Deus, que confia que Deus é 100% bom, que confia que Deus é 100% justo. Não foi isso? Deus, em sua sabedoria, assim o quer. Sem o envoltório que o impede de ver certas coisas, o homem seria ofuscado, como quem passa sem transição da obscuridade à luz. Com o esquecimento do passado, ele é mais senhor de si.
Vai teimar com Deus? Vamos pensar nisso. Cantemos, por gentileza. A filhinha do Kleber, de 9 anos, falou que nós dois estamos mais novos. Eu já mandei 1000 beijos para ela, você manda também, viu? Isso. Ivone Dantas, vai para você. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Sustenta-me, Senhor Jesus. Já não quero mais falir. Sustenta-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti, precisa mais de ti. Precisa de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Pois é. Essa música, ela é interessante porque qualquer tema que você estiver abordando, ela tem serve. a ver. Ela serve. Ela é universal. Exatamente. Ela é tamanho único. Ela serve para tudo. Continuemos aqui então com o Hamed. O nível de saúde mental é medido a partir do grau de adaptação da criatura ao fluxo das novas ideias que aparecem de tempos em tempos como fatores de progresso das almas.
Alex, eu não sei se eu entendi isso aqui direito, não. Eu vou ler de novo. O nível de saúde mental é medido a partir do grau de adaptação da criatura ao fluxo das novas ideias que aparecem de tempos em tempos como fatores de progresso das almas. Que tempos são esses? Você deve estar se perguntando aí. Quais são esses fluxos de novas ideias? De onde eles vêm? Qual está sendo o nosso grau de adaptação a esses fluxos de novas ideias nesse tempo em que nós nos encontramos aqui? Ou você nem está percebendo que está chegando esse fluxo? Qual o seu grau de adaptação a esses novos fluxos de ideias? Como é que está a sua saúde mental? Eu vou precisar de você aqui agora, porque eu vou contar aqui um diálogo que eu tive com a amiga minha, aí depois você me ajuda a argumentar sobre isso aqui, para ver se a gente traduz isso aqui para o goianês. Eu vou ler de novo. O nível de saúde mental é medido a partir do grau de adaptação da criatura ao fluxo das novas ideias que aparecem de tempos em tempos como fatores de progresso das almas. Como você presenciou o diálogo, eu vou contar aqui, você me ajuda a contar direito, se eu não contar direito. Mas a gente estava conversando com a moça e ela falou o seguinte, que ultimamente a mente dela está se abrindo para um novo fluxo de ideias. Eu falei, nossa, que interessante isso aí. Fala mais, fala. Eu interessei no assunto. Ela falou assim, mas o mais interessante que eu cheguei na percepção é que são fluxos que têm a ver com o passado, com vidas anteriores, que estavam cobertos pelo véu do esquecimento. Ou seja, chegou num ponto em que a espiritualidade, em nome de Deus, deve ter percebido assim, chegou o tempo de permitir um novo fluxo de ideias. Lembra disso? Não foi mais ou menos? Isso aí começou a chegar fluxo de ideia na mente da moça. Tá. Com qual objetivo? Certamente, conforme Hamed está falando aqui, esse aparecimento tem o objetivo de estimular, de facilitar o progresso dessa alma. Beleza. Agora, como é que está o nível de saúde mental dessa moça diante desses novos fluxos de ideias que se abriram nesse tempo? Será que o grau de adaptação dessa criatura está num nível que permita que ela se mantenha equilibrada do ponto de vista da saúde mental? Ou será que ela está caminhando assim para um passo da loucura? Eu estou ficando doida com isso. Não é assim, a pessoa fala assim, eu acho que eu vou, eu mesmo já vou procurar uma camisa de força para mim, que eu não estou passando bem não, isso não é normal. É porque ela disse que a coisa abriu toda de uma vez e de repente, né? Que assim, de uma hora para outra, descortinou. Eu falei com ela, você que pensa que foi de uma hora para outra. Deve ter centenas de anos que isso está vindo assim, né? Para até descortinar. Mas
Isso aqui é uma realidade. De tempo em tempo há uma abertura. E aquilo fica mais intenso. Mas aí, gente, o companheiro espiritual disse o seguinte, que para que isso aconteça satisfatoriamente, ou seja, para que esses fluxos de novas ideias sejam positivos, que realmente impulsionam ao progresso das almas, é preciso que nós estejamos ligados a Deus. Não foi mais ou menos isso? Foi. Porque se nós não estivermos ligados a Deus, primeiro, o fluxo não vai ser tão interessante assim, porque todo momento está fluindo ideias, né? A origem a gente facilmente pode perceber. Mas a pergunta aqui é a seguinte, como é que está o nosso grau de adaptação? A nossa mente está receptiva para raciocinar sobre isso que está chegando? Porque gente, essa moça é um espírito encarnado entre quase 8 bilhões que estão passando por isso aqui. Essa é uma reação isolada, mas que reflete o caso da maioria. E muitos de nós, literalmente, estamos à beira da loucura. É o apocalipse sendo implementado por nós mesmos dentro de nós. No entanto, diz Hamed, olha as causas de nos colocarmos no caminho do precipício da loucura aqui, ó. Certas pessoas se orgulham ao proclamar-se conservadoras, esquecendo-se de que o comodista, e colocou comodista entre aspas, por medo à estagnação, perde sua liberdade por não querer correr o risco de sair do lugar comum. Gente, isso aqui é uma coisa assim tão óbvia. Porque, quantas pessoas, nós já demos um exemplo aqui daquele amigo nosso, né, no interior de São Paulo, que ele disse que estava se afastando da reunião mediúnica porque ele havia entendido a necessidade de se estar ali em equilíbrio com as leis divinas. Só que ele, no trabalho dele, a empresa estava envolvida com os processos de corrupção e ele era um dos líderes e ele tinha que fazer o jogo, senão ele ia ser demitido, ele precisava do emprego. Então, conscientemente, ele entendeu que com esse tipo de comportamento não seria conveniente ele permanecer na reunião mediúnica e saiu. Observa isso. Medo? Estagnação? Comodismo? Um casal que resolveu romper com essa zona de conforto, confessou para nós o seguinte, falou assim, ô Alex, Liz, não é fácil não seguir essas novas ondas mentais aqui, esse fluxo novo de ideias. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque a gente agora começou a pensar diferente e a gente percebeu que aquele barrilzinho de chopp que a gente comprava todo fim de semana e era lotado de amigos nossos aqui no final de semana, e isso, e esse e aquilo outro, o novo fluxo de ideia que chegou na nossa mente aqui não estava mais dando, não casava mais com isso. E nós resolvemos romper com isso. Nós estamos perdendo os amigos. O povo sumiu aqui de casa. E por outro lado, nós também não estamos mais nos sentindo muita vontade de aceitar os convites para as reuniões sociais que eles organizam. Eu espero que você já esteja entendendo o que Hamed está falando aqui. Estão sempre, olha mais isso aqui, gente, ó. Estão sempre lembrando uma época de felicidade, suspirando por sonhos antigos que não se realizaram, revivendo o passado. Ah, no meu tempo.
Ah, na minha época. Olha para os meninos correndo. Ah, se fosse na minha época, esse menino fazia de jeito nenhum. Na sua época, os que eram da época anterior falavam a mesma coisinha para você. E esses dessa época agora, estou usando essa expressão, dirão a mesma coisa para os daqui nos dias. Gente, a nossa época é agora. Mas nós insistimos ainda em reviver o passado, repisando as suas e as opiniões erradas dos outros e justificando-se agarrados às lembranças de vidas passadas. Alex, mas eu não lembro de vida passada, eu mal lembro do que aconteceu semana passada, eu estou parecendo aquela velhinha batendo na mesa lá, outra que não soube se almoçou e almoça de novo, eu estou voltando para a cama não sabendo se eu dormi, você ainda vem me falar dessa história de vida passada? A médica está falando que nós vivemos presos nos ecos do pretérito, sem produtividade, sem retirar benefício algum da observação dos fatos, por não saber integrar passado e presente. Perdidinhos. Tem muitos que estão com dificuldade de interpretar texto, né? Lê uma coisa e não sai nada daquilo ali. E tem outros que estão com dificuldade de interpretar a vida. Olha e não vê. Ouve e não escuta. E não entendeu ainda que muitas vezes essa prisão tem vínculo com ecos do pretérito, do passado de outras vidas, que nós insistimos em mantê-las. Se demonstrassem algum interesse para com uma só experiência nova, talvez promovessem mudanças lucrativas em seus padrões mentais. Tem uma perguntinha que a gente sempre faz quando você canta essa música Renova aí, que a pergunta é o seguinte: qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Pare e pensa. Qual foi a última vez que você fez algo inédito? E aí a gente vai perceber que a nossa rotina é uma repetição diária. O que às vezes a gente não consegue perceber é que nós estamos repetindo encarnações anteriores. E isso porque Deus ainda limitou as nossas lembranças, hein? Foi bom. Muitos de nós, diz Hamed, passam por diversas experiências não aprendendo uma única lição sequer. Aprender aqui, gente, tem sentido de prática, de transformação, de renovação. Qual foi a última vez que você experimentou uma experiência inédita? É redundante, mas é isso mesmo. Chiquito de Moraes. Destino desventurado? Nada disso, meu irmão. Presente mostra o passado. Bendita a reencarnação. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como o mar, no indo e vindo infinito. Tudo
que a gente viu há um segundo, tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora e aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. Na vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir pra si mesmo agora. Há tanta vida lá fora e aqui dentro sempre, como uma onda no mar, como uma onda no mar, como uma onda no mar. Essa música é bem boa para esse tema, viu? O problema é que a gente fica querendo que a onda permaneça igualzinha. E não, a onda que veio, ela não é a mesma mais quando ela volta. E ela vem quantas vezes, né? Indeterminadamente. Vem e volta diferente. E quando a gente não se submete ao processo, você já tomou caldo? Na expressão... Ah, da onda? É. Já tomei uns caldinhos bons. Caldo, eu não sei, nunca consigo entender tomar caldo, né? Lá no Goiás a gente fala assim, tomar uma capotada. A vida faz desse jeito. Vai prestando atenção aqui, ó. Olha o que Hamed diz agora. A cada etapa da existência... Gente, quais seriam essas etapas, né? Tem etapas mais longas, né? Tem etapas mais curtas, tem etapas imediatas. A cada momento pode ser uma nova etapa. Depende de nós, né? De provocarmos essa alteração aí. A cada etapa da existência, acumulamos valores intelectuais e emocionais que nos diferenciam sensivelmente de como éramos há pouco tempo. Será que diferencia mesmo? Será que nós estamos nos dando a oportunidade dessa aquisição desses valores intelectuais e emocionais? Mas você pode responder assim: sim, estou. Beleza. A cada nova etapa da minha existência, eu estou acumulando valores intelectuais e emocionais. Mas tem um detalhe aqui. Tem gente, esses dias a gente estava conversando com a Lília, né? A Lilian Kael, gente, que cuida dos enxovais aqui do Evangelho de Amor, viu? Ela tem, assim, uns comportamentos muito interessantes. E dia desses ela deu uma aula pra gente, né? Mas ela é daquele tipo de pessoa que, quando adquire uma nova camiseta,
É automático para ela, é automático. Ela pega aquela camiseta, traz para o armário, adiciona ao guarda-roupa, e imediatamente ela retira outra camiseta e doa. Se desfaz da outra e acrescenta aquela. Grande parte dos nossos valores intelectuais e emocionais, nós deveríamos fazer a mesma coisa. Porque se nós estamos acumulando novos valores, gente, muito mais evangelizados, eu pelo menos estou entendendo que seja assim, né? Se nós não nos desfizermos de outros anteriores, chega num ponto que é impossível. Tem gente que o guarda-roupa, eu vou falar uma coisa, eu tenho dó do guarda-roupa. E guarda-roupa, quando ele vai enchendo demais da conta assim, ele vai criando um bichinho, que é tipo um ácaro, que ele encolhe as roupas da pessoa, sabe? E mesmo assim a pessoa ainda mantém aquele que fala assim, mais um dia eu vou esmagrecer. Em Goiás a gente fala assim, eu vou esmagrecer. E fica ali com aquelas coisas. Tem gente que faz a mesma coisa com os valores intelectuais e emocionais, que nem se pode chamar mais de valores. Em outros tempos foram muito importantes, mas agora tem outros novos. Então é preciso fazer como a Lilian. A Marli já deu um depoimento aí que a Lilian é top, né? Porque ela já conviveu com a Lilian, sabe? Temos que aprender com a Lilian, fazer a mesma coisa que ela faz com as camisetas, com os sentimentos, com emoções. Entrou uma camisa nova, passa outra para frente. Sempre nos são dadas constantes oportunidades de modificação e melhores concepções de vida, estimuladas pelas circunstâncias vivenciadas nas múltiplas experiências reencarnatórias que tivemos. Chuva de bênçãos. Sempre, constantemente, uma oportunidade atrás da outra de nós nos modificarmos. Só que muitas vezes nós estamos esperando a onda dar um caldo na gente. Nós estamos esperando a capotada da vida. Sabe? Você vai tinteando. Lá em Abaeté tem essa expressão? Tem não. Tinteando. Você vai levar assim meio do banho-maria. Tá doendo, tá meio ruim. Você só sai de lado um tiquinho aqui assim. Tá bom, dá para aproveitar mais um pouco ainda. Não precisa levantar não. Aí chega a vida e pá! De uma hora para outra, de onde você menos espera. Aí vem aquele grande convite da vida. Falou assim, ó, deu, basta. Essa nova oportunidade agora, ela vai ser forçada, porque a vida nos força. Ela é forçada, agora é a sua chance. Presta atenção que você está repetindo encarnações anteriores. Você já se perdeu por esse caminho. Volta e toma o caminho correto. E para isso a misericórdia divina utiliza-se até mesmo da irmãzinha dor. Até mesmo não, inclusive. Inclusivamente. Aí Hamed pergunta aqui, ó, por que então não deixar o passado passar? Para que ficar guardando essas camisetas antigas aí? Essa energia ela podia ser devolvida para o universo. E o universo sabe dar direcionamento para ela, né? Assim como uma camiseta pode fazer bem demais. Essa semana aí nós tivemos a experiência lá com a distribuição, né, das doações do Evangelho Fraterno lá, com cobertores, com roupas, né? O povo tá tão feliz, gente, não é? Você viu a Loreli falando lá? A felicidade que aquilo promoveu. Então, muita coisa que a gente está guardando aqui, essa energia está precisando ser dispersa em algum ponto do universo, e o universo sabe direcionar.
Por mais que você fale, mas isso não é muito bom, Alex, não é muito bom para você. E se não é bom para você, entrega. Mas o universo sabe aproveitar aquilo ali, num ponto que será útil. Ficamos retidos a ideias e conceitos que nos foram válidos em determinadas épocas de nossa vida. Atualmente, porém, é preciso renovação e libertação dos ranços do pretérito. Fazia tempo que eu não escutava essa palavra, ranço. Lá na minha terra, ranço não é uma expressão muito boa. Ela é utilizada para agredir as pessoas, mas isso é um ranço. Quando alguém fala uma coisa dessa aí, a coisa ficou séria. O dicionário diz que ranço é uma coisa de caráter obsoleto, que perdeu a sua atualidade, ou seja, se tornou antiquado, não mais usual. Então é preciso, gente, nos renovarmos e libertarmos desses ranços do pretérito em favor de um presente atuante e vantajoso. Responda aí para você. Eu fiz essa pergunta aqui para mim, eu só estou multiplicando autorreflexões aqui. O seu presente, ele está atuante e vantajoso? Lembra da espiritualidade falando, né? Que prejuízo não é só deixar de fazer o mal. Prejuízo também é quando a gente deixa de fazer o bem. Não é só fazer o mal. Deixar de fazer o bem também é um grande prejuízo. Então, será que com os recursos que nós dispomos, no ambiente em que nós nos encontramos, com as competências que já desenvolvemos, com as oportunidades ofertadas pela providência divina, nós estamos tornando esse nosso presente vantajoso e atuante? Não só deixando de fazer o mal, né? Com os recursos que dispomos, mas praticando o bem possível, que a gente já sabe que a gente dá conta, que a nossa consciência já está contando para nós, que as novas ideias já surgiram nesse nosso tempo aqui. Tem um trem dentro de você, assim, ó, que está falando para você, vai, você dá conta. Você pode fazer mais, você pode ir além. Mas aquilo está num projeto lá no quartinho do pensamento. E que de vez em quando você fecha até a porta. Você deixa isso para lá, apaga a lâmpada, fecha, tranca, põe um cadeado. Não, depois eu penso nisso. Tem gente dizendo aqui que acha que foi centopeia na outra vida. Centopeia? É porque deve ter muito sapato. Né? Pensemos e cantemos por obséquio. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que restou. Então olho em volta e me sinto só, mesmo havendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços
quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Vem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além, vai além. Amado de minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos, e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Sossega, espera, entrega, vai ficar tudo bem, tudo bem. Vai ficar tudo bem, pode ter certeza disso. Vai ficar como tem que ser, né? O Espírito falava também, né, com a gente sobre a obediência, né? Não era? Sobre obedecer a Deus, que enquanto nós formos desobedientes, nós não encontraremos o caminho. E nós já conversamos aqui, né, no dia do livro Alívio, dos domingos, o que é ser obediente, né? Ser obediente não é baixar a cabeça e concordar com tudo, é compreender os desígnios de Deus. A obediência a Deus é a compreensão dos desígnios dele, que o dia que nós entendermos que o melhor para nós é a vontade do Pai e não a nossa, enquanto isso nós vamos tomando os caldos aí no mar, na areia, né? Essas trupicadas aí. Então ele falou muito sobre isso, né? Para a gente entender o que Deus preparou para nós. Aí o que a gente faz? A gente rejeita as coisas de Deus, né? Não, Deus quer isso, mas eu quero é aquilo. Mas não vai prestar, não vai servir, não, mas eu quero, né? Deus deixa, vai meu filho, experimenta, vai lá, experimenta. Quando você cansar, né? Você vem, Jesus disse, vinde a mim, vós que sofreis, que estáis estropiados, eu vos aliviarei. Então, o problema é a distância que nós estamos dessa obediência, né? Obedecer a Deus. Nós temos que pensar muito nisso.
Quando escutamos a formulação de novas ideias, diz Hamed, tomamos-las por velhas ideias. Isso aí, já fiz isso aí, ó, umas 200 vezes, não adianta nada, isso vai dar errado. Fez mesmo. Tem que fazer diferente, né? Fez as 200 vezes, não duvida dessa pessoa que fala isso, não, você faz uma mentira. Não, ela fez, do mesmo jeito. Então, chegam ideias novas, nós as tomamos por velhas ou pensamos que podem ser interpretadas ou explicadas com auxílio dos velhos conceitos. Gente, tá chegando, já chegou, né? Tá chegando assim, tá se popularizando mais, né? Tá gerando o que a gente chama de capilaridade, né? Tá se espalhando aí. A tal da física quântica, né? Da ciência quântica. Gente, não dá para explicar mais o que já está diante dos nossos olhos aí com base nas ideias anteriores. Se você não lançar mão dessa questão da física quântica e de todas as experiências que já estão relatadas aí, sendo ensinadas, como é que você vai tentar explicar um perispírito baseado num conhecimento anterior? Como é que você vai explicar a existência do espírito? Mas a gente tenta. E aí nós desconfiguramos totalmente as novas ideias. E aí já estão chegando novas, depois dessas novas aqui, a gente ainda está lá, nas antigas, nas anteriores. Patinando, tentando ainda argumentar, era assim no meu tempo, não sei o que, isso é mais o que. E aquilo não responde mais. São pais querendo que os filhos ajam assim. Porque assim deu certo em outros tempos. Aquilo que te levou ao sucesso, a felicidade, a alegria, né? Mesmo seja momentânea, em outros tempos agora pode ser exatamente o motivo do seu fracasso. Você pode quebrar a cara agora, tentando aplicar a mesma proposta. Ou seja, você vai ter que ir lá, quer explicar espírito, perispírito, você vai ter que ir lá conversar com esses cientistas quânticos aí e pedir para te explicar que história é essa de antimatéria. Me conta aí com um jeito aí meio goianês aí, mineirês, sei lá o que. Me explica esse negócio aí de um jeito mais simples. Tem uns que já tem essa capacidade. Ah, tá. Entendi. Aí você vai lá e pega de novo o livro dos Espíritos e fala assim, ah, tá. Aí você vai lá, pega André Luiz. Ah, entendi agora o que André Luiz está querendo dizer aqui. Ele antecipou. Ele já lançou luzes no porvir, e esse porvir já é realidade agora. Isso vale, gente, para tudo na nossa vida. Estamos de tal maneira arraigados, ou seja, enraizados ao passado, que deixamos de crer que possam existir novas maneiras de ver e interpretar. Mas eu tenho a capacidade de considerar que o certo é o que eu penso, o que eu acho e pronto, acabou. Evangelho de Mateus, versículo 16, capítulo 9. Palavras do Cristo. Uma observação de Jesus. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque tiraria a consistência da roupa e o rasgão ficaria pior. Esse JC é fera demais, né? Olha a didática dele para explicar para nós o que está sendo estudado aqui hoje. Gente, nós estamos botando um remendo novinho, amarelo, numa calça vermelha.
Além de estragar a calça, desperdiçou o remendo. Mesmo tem gente que gosta, né? Porque fala que está na moda, né? Então, essa observação de Jesus aqui, diante dos novos ensinamentos dos quais ele era portador, ainda permaneciam enraizados aos costumes e práticas farisaicas, que impediam os impulsos de amadurecimento das almas. Se você quer entender o que nós estamos fazendo hoje, entenda ou compare com o que foi feito com Jesus na época em que ele esteve encarnado aqui na Terra. Nós ainda estamos na vantagem, porque nós ainda não vamos parar na cruz, né? Nós não temos merecimento ainda. Nós somos plantas muito frágeis para suportar as forças da ventania, como diz Emmanuel, a Chico Xavier, né? Você ainda tem que melhorar demais para merecer ser preso ou morrer em nome do Cristo. Mas olhando para as reações que muitos de nós estávamos por lá, ou muitos não, talvez alguns de nós, né? Escutando Jesus, gente, escutando Jesus, e falando assim, tadinho desse menino. Você imagina Jesus dentro de casa? Porque a família era numerosa ali, né? Naquela aldeia ali em Nazaré ali, todo mundo era parente de todo mundo. Você imagina o que Jesus passou? Ele era considerado um lunático. Isso aí falta parafuso na cabeça, esse menino. Daí vai crescendo um jovem. Imagina o bullying que Jesus não levou naquela época. Não foi mais ou menos isso? Acho que tinha até um companheiro espiritual, quando a gente estava estudando lá do Alívio, lá sobre Maria, falando do papel de Maria, né, no amparo desse ambiente familiar ali, para administrar essas coisas. Então, quando a gente pensa, porque fica mais fácil observar o mundo externo, e não tem problema nenhum a gente fazer isso, desde que seja para tirar proveito próprio. Então, a gente olhando esse ambiente aí do Cristo, das reações das pessoas em relação a Jesus aqui, ó, diante de uma nova era, de uma nova luz, de uma nova verdade consoladora, aquela turminha ali, tudo. E até hoje, gente, até hoje, grande parte daquelas comunidades ali permanecem repetindo. A raiz ainda está lá. Isso vale para encarnados e desencarnados. Muitos espíritos vinculados àquela região da Palestina ali até hoje, esperando ali, ó, ressuscitar do próprio corpo, aí tem que ficar ali no cemitério, ali sentado em cima do túmulo, esperando a volta do Cristo, para que eles possam ressurgir do próprio corpo. Então eles não podem ser, eles não aceitam um convite para seguir para uma colônia espiritual, mas é de jeito nenhum, porque eles estão enraizados naquele conceito de que a ressurreição que foi plantado para eles, e eles pegaram isso, né? É ressurgir do próprio corpo. Quantas outras raízes que nós ainda mantemos aí? Esse conceito de céu e de inferno, de pecado, essa padronização de massa aí, ó. E nós vamos falar nela daqui uns dias, já estamos preparando essa argumentação. E a gente está preso nessas coisas. Enraigados. Aliás, arraigados. E se a gente não liberta, nós não vamos. Essas novas maneiras de ver e interpretar, esse tal de Allan Kardec aí, não, isso aí isso é modismo, isso aí não tem sentido nenhum não. E vamos continuar do jeito que está, para ver como é que fica. Cantemos por obséquio. Eu só canto se o pessoal adivinhar que música é essa.
Isso, é do Chururu. Vou silencioso no mistério do amor. Eu fecho os olhos para ver aonde vou. Vou silencioso no mistério do amor. Eu fecho os olhos para ver aonde vou. Vou pelo infinito daquilo que eu sou, desvendar em mim o oceano interior. Voar pelo infinito daquilo que eu sou, mergulhar em mim o oceano interior. Beija-flor, me leva, chururu. Beija-flor, me leva. Beija-flor, desperta em mim, me leva nas águas desse rio encantador, vale dourado do meu lindo beija-flor. Me leva nas águas desse rio encantador, vale dourado, meu lindo beija-flor. Beija-flor, me leva, chururu. Beija-flor, me leva pro Eva, chururu, 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 chururu. Voar neste azul, sol a se pôr, vento suave me traz frescor. Voar neste azul, sol a se pôr, vento suave me traz frescor. Beija-flor, me leva pro Eva. Beija-flor, desperta em mim. Chururu, 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 chururu. Beijar suave abre cada pétala de flor, brilho da mata que incendeia o buscador. Beijar suave abre cada pétala de flor, brilho da mata que incendeia o buscador. Passarinho que me encanta, canta o canto do amor. Me leva onde você for, beija-flor, me leva, chururu. Beija-flor, desperta em mim. Beija-flor, vai voando, leva amor, leva paz. Beija-flor, vai passando, vai curando, chururu, 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 chururu. Beija-flor do Eva, vai levando seu amor. Beija-flor, beija-flor, vai levando, vai curando, vai levando seu amor. Todo mundo que clamou vai recebendo amor. Chururu, chururu, chururu. Beija-flor, me leva.
beijando as crianças, a vovó e o vovô. Beija-flor vai passando, aliviando a dor. Tchururu, 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 vai levando o amor. Passarinho que me encanta, canta o canto do amor. Me leva onde você for, passarinho que me encanta, canta o canto do amor. Me leva aonde você for. Tchururu, 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 vai levando amor, vai curando toda dor, vai ouvindo o meu clamor. Beija-flor do amor. Tchururu, tchu-tchu, tchururu, naraê. Voo silencioso do mistério do amor, eu fecho os olhos e recebo o seu amor. Voo silencioso dos mistérios do Senhor, eu fecho os olhos e recebo amor. Beija-flor me cura, tchururu. Beija-flor escuta o meu clamor. Beija-flor de Deus, vem aqui, por favor, trazendo o seu amor. Tchururu, tchu, tchu, tchururu, tchu, tchu. Beija-flor do amor. Beija suave, abre cada pétala de flor, brilho da mata que incendeia o buscador. Passarinho que me encanta, canta o canto do amor. Me cura em nome do Senhor. Beija-flor me cura em nome do Senhor. Tchururu, 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 vai colhendo cada nome, vai levando o seu amor em nome de nosso Senhor. Família Eva é só amor. Tchururu, 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 beija-flor do amor. Tchururu, 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 tchu, tchu, beija-flor do amor. Ei, beija-flor, que trabalho é esse, viu? Gente, é tão interessante, né? A energia dessa canção. Ela faz um movimento, uma vibração tão positiva que eu não duvido de cura. Não, viu? Eu não duvido, não. Eu acredito que uma boa vibração propicia muitas curas. Essa é a música do Tchururu. Gente, vamos seguindo aqui para a nossa conclusão da noite.
Kardec fez um comentário logo após a resposta da pergunta 393 do Livro dos Espíritos. Eu não vou ler a resposta aqui não, vou deixar a cargo de vocês, vale a pena, viu? Por causa do tempo aqui, mas eu vou deixar só a primeira parte da pergunta. Como o homem pode ser responsável por seus atos e resgatar falhas das quais não se lembra? Como pode aproveitar a experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? A pergunta é sobre, será que Deus é injusto? Depois de respondido pelos Espíritos, Kardec complementa aqui, se durante a vida corporal não temos uma lembrança precisa do que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em nossas existências anteriores, temos uma intuição disso. Vai falar que você não tem uma intuição aí. Ele falou assim, eu tenho uns trenzinhos aqui dentro de mim assim que de vez em quando eu tenho que segurar. Às vezes a gente segura até coisa boa, porque intuitivamente já está aflorando aquilo, mas a gente tem que segurar também umas coisas que não são legais, né? As tendências instintivas são uma reminiscência de nosso passado, contra as quais nossa consciência, que é o desejo que concebemos de não mais cometer os mesmos erros, nos adverte para que resistamos. Sua consciência já conversou com você? Ela fala com você no dia a dia? Você consegue ouvir essa voz da consciência? Te estimulando, vai. Ou então falando, para. Deixa disso. Todos ouvimos. Todos. A questão é o seguinte. Ouvimos e escutamos? Obedecemos? Uma das características que o companheiro espiritual falou que se nós quisermos, eles disseram mais ou menos assim, se quiserem chegar onde estamos, é preciso que vocês aprendam a obedecer. Então, até aqui foi a introdução do tema. E esse pedacinho final da mensagem do Hamed aqui é a conclusão. Não tem desenvolvimento aqui. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Ponto. O momento presente é o ideal para o nosso progresso. E nós só podemos sentir o aqui e o agora, pois tentar sentir o ontem é ressentir. Aqui a gente entende o ressentimento, né? Sentir novamente. Nós somos campeões de ressentimento. Então, para aí agora e pensa o seguinte. Esse momento que você está vivendo agora, nesse instante, não é o que você viveu há 20 horas e 35 minutos quando nós começamos o Eva aqui, não. Não é o que aconteceu hoje cedo. Não é o que você descobriu ontem. Agora, nesse instante aqui, esse é o momento ideal para o seu progresso. É nesse momento, agora, não é nem naquele que eu falei ali, que nós podemos sentir. O que nós estamos sentindo agora, gente? Provavelmente, a sua consciência está, no mínimo, tentando ela ser ouvida. Eu quero te propor um desafio aqui. Você vai agora se desdobrar aí, é um esforço desdobrado, para multiplicar essa sua capacidade auditiva, ao mesmo tempo que você me escuta, você vai ter o desafio de escutar a voz da sua consciência. Seu anjo da guarda vai te ajudar. Eu sei que vai, porque já contaram para nós que eles fazem isso. Sua consciência está querendo te contar alguma coisa agora, baseado nessas novas ideias que estão chegando aí para você. Nas ondas que te visitaram durante
essa semana, esses novos tempos, esses dias, hoje, agora. Cada trechinho do texto de Hamed aqui, ó, é como se a sua consciência estivesse aí tentando transformar palavras, personalizando-os para a sua necessidade. Cada música que a Alice canta aqui, seu anjo da guarda, ele chega, transpira. Anjo transpira? Transpira, certeza. Ele está até transpirando, tanto esforço para falar para você assim: sossega, presta atenção aqui em mim. Mas aí eu estou tentando buscar figurinha lá do Facebook e digitar a figurinha aqui, não sei o que, e a consciência: escuta eu aqui, ó, olha eu aqui, e ela faz sinal assim, ó, e dá tchau para você e tal, e você não está dando conta. O momento presente é o ideal para o nosso progresso. E nós só podemos sentir o aqui e o agora, pois tentar sentir o ontem é ressentir. Por consequência, nem sempre são válidas e autênticas nossas emoções de ontem, para avaliação do nosso tempo presente. Sabe aquela emoção que você sentiu lá naquele momento em que você passou por aquela situação que ainda te revisita, que você ressente, só de lembrar, nossa, te dá uma angústia, um trem ruim. Você acha que você vai resolver isso agora, repetindo as emoções do ontem? Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finalzinho do... Não é no finalzinho, no início do item 11 do capítulo 5. Repetindo, para nos aprimorarmos, Deus nos deu, na justa medida, o que nos é necessário e suficiente, a voz da consciência e as tendências instintivas. Tira o que nos poderia prejudicar. Se o que nós temos, que são necessários e suficientes, são a voz da consciência e as tendências instintivas, e nós não nos esforçamos para ouvir essa consciência, tendências instintivas, gente, é coisa de instinto ainda, hein? Mas que ainda são importantes, são necessários, está aqui. Deus ainda permite que esteja entre nós aqui, ó. É preciso um esforço, é preciso achar um jeito. Essencialmente, olha o que Hamed diz. Eu estou refazendo questão, eu falei isso aqui no início, repeti agora, e Hamed vai repetir de novo. Essencialmente, a voz da consciência e as nossas tendências instintivas são os melhores meios de ação, conforme nos indica o texto em estudo. Eu tenho certeza que muitos de vocês estavam aqui o dia que eu fiz aquela comparação de eu bater um papo com a Dona Morte. Mas eu não quero falar Dona Morte porque senão vai ficar fora do contexto aqui, né? Com a Dona Consciência. É fazer a terapia do travesseiro, né? Orientada por Santo Agostinho. Mas fazer isso não no momento de colocar a cabeça no travesseiro, mas diuturnamente, a cada instante. Tem que tomar decisão, tem que fazer escolha. Tem uma emoção que não está te deixando legal, que está te visitando. Tem um sentimento aí que está te incomodando. A raiva está te tomando conta, você está com vontade de morder. Essa é a hora de parar
e chamar a dona consciência para bater um papo. Porque ela vai te dizer assim, olha, são as reminiscências do passado. Você já mordeu. Você já deu umas boas dentadas em outras vidas, e aí não deu muito certo. Tanto é que você continua reencarnado aqui nesse planeta, nesse mundo de provas e expiações. Então vamos pensar diferente? Será que não tem um outro jeito aí de lidar com essa situação aí mais evangelicamente? Porque você já está sendo visitado por novas ideias. Sabe, aquela hora assim que você começa a armar aquela vingança. Que nós adoramos a vingança. Eu assisti um vídeo hoje, eu achei bom. Daí a hora que eu tava achando bom, a dona consciência me chamou num canto, mas me deu um ralo. A cena mais ou menos, você deve ter assistido isso aí, a cena mais ou menos assim, tinha um povo numa lancha, é quase que um iate, eu não sei o nome daquilo, esses barcos chiques, de gente chique, sabe? Aí um som, no 12, como diz a meninada, não sei se era um funk, um sertanejo, mas mais alto mesmo. Aí era num rio lá, que eu não sei onde. Aí foram se aproximando, assim, o pessoal filmando, foram se aproximando dois rapazes de jet ski. Mas um jet ski, dois daqueles mais poderosos. Assim, e eles educadamente disseram assim, olha, nós viemos aqui pedir para vocês abaixarem o som, porque tem um pessoal pescando aqui nas redondezas, e esse som nessa altura atrapalha demais a pescaria, então, por favor, abaixem o som aí. Aí os caras falando gíria, umas moças lá, e churrasqueira acesa em cima, sabe? Um monte de comida, bebida, aquelas coisas. O povo, que não sei o quê, mas destrataram os dois ali, sabe? Mas demais. Aí eles viraram e falaram assim, então vocês não vão desligar, não? Não. Vocês que se viram pra lá, tá? Os caras deram uma afastada assim no jet ski. Sabe aqueles cavalos de pau que o Carlinzinho faz lá na ilha? Com aquele jet ski lá? Que ele sai 1000 por hora assim... E dá um rabo de arraia lá, não sei como é que chama aquilo. Menina, que os caras do jet ski foram lá na frente, assim, afastaram assim, uns 20, 30 metros, viraram o jet ski, vieram no rumo daquela lancha e deram uns 2 cavalos de pau na frente da lancha. A câmera, assim, ó, que estava filmando, assim, tampou de água, assim, ó, em cima. Você achou bom, né? Menino, eu achei que é trem bom demais. Eu falei assim, bem feito. Aí depois o povo da lancha filmando. Gente, olha aqui, a nossa caixa de som torrou. Queimou a caixa de som. A churrasqueira deles estava assim, ó, lotada de água, derramando as comidas, tudo bagunçado em cima da... Eu achei que era trem bom demais. Eu falei assim, não, que beleza que foi um negócio desse. De repente, menina, a dona consciência, pá! Falou assim, ô bonitinho, você tá achando bom? Você tá achando essa reação sua aí, você acha que tá adequada? Você tá analisando essa situação aí com base nas suas velhas ideias? As novas ideias analisaria isso aí diferente, sem isentar a responsabilidade de ninguém. Mas sem também julgar ninguém, sem principalmente se felicitar com alguém que está fazendo mal, tentando reparar um outro mal. E a minha consciência foi me lembrando uns 3 ou 4 Eva aqui para trás, menina. Eu fiquei no sem graça, não estava sozinho. Foi aquela hora que vocês saíram para fazer as compras lá no supermercado, eu aqui. É exatamente isso, gente. Então, cada dia, cada momento, vai finalizando a média aqui, ó. É uma nova oportunidade para nos desvencilharmos de velhos conceitos, ideias fixas e reflexões obsoletas. Que não se usa mais, gente, arcaica, antigas, ultrapassadas. Aproveitemos, portanto, a vantagem do esquecimento, que nos concede a divina providência, para transformarmos nossa presente encarnação
em fonte de novos suprimentos destinados a tornar mais felizes as encarnações futuras. Então, aproveita o dom do esquecimento para construir novos quadros mentais que vão substituindo os quadros mentais anteriores, mais largos anteriores. Usa essa nova encarnação para adquirir novas camisetas, como a Lilian Kael, para colocar no seu guarda-roupa, mas descarta. E o descartar aqui é desfaça, né? Do seu estoque anterior. Por isso que eu disse lá no início, né? Uma parte desse esquecimento é por conta de Deus. Outra parte é por nossa conta. Porque só assim a gente vai, daqui um tempo, lá no Eva 4.444, como diz a Leila, olhar para nós hoje e nos sentirmos felizes, mais felizes, porque lá nós estaremos mais bem supridos com o que nós transformamos no hoje. Tem sentido isso, gente? Se tiver, dá um joinha aí. Deixa um joinha aí na live. A gente fica feliz, o YouTube esparrama essa mensagem aí. Quem sabe mais gente vai poder ter acesso a isso. Inscreva-se no canal. Quem está acompanhando aí pelo computador, no cantinho direito aí, ó, direito inferior do vídeo aí, vai aparecer 2 bocoiozinhos aí. Tá vendo aqui, ó? Esses bonequinhos aqui. Agora o negócio aqui tá chique. Tem 2 bocoiozinhos. Você clica aqui em cima que inscreve-se no canal. No celular ele não aparece, não. Do lado do Eva. Do lado do Eva aí, do lado direito do Eva aí, ó. Quem está assistindo pelo computador ou pela televisão, vai assistir depois, se inscreva. Quem está acompanhando aí pelo celular, e eu vi que tem pessoas que estão com dificuldade de comentar, é porque não está inscrito, viu, gente? É só fechar o xizinho aí do vídeo aí do chat, vai lá, dá um joinha, se inscreve. Aí quando você coloca em tela cheia, ele aparece aí. Clica aí em cima e inscrever-se. É isso mesmo. Tá vendo os bocoiózinhos aí? Não, bocoiózinho não, tá bonitinho demais. Eu segurando o violãozinho e você segurando o microfone. É um bocoiózinho, uma bocoiózinha. É a menininha, o menininho. Muito bem. Amanhã, vamos ver o que nós temos aqui para amanhã, hein? Amanhã, gente, amanhã é dia do alívio, que beleza. E o tema da mensagem, alma ardente. Essa alma é boa. Não é? Então é isso. Beijo, gente. Obrigado, viu, pela companhia feliz e pela paciência conosco aqui. Até amanhã, se Deus permitir. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria, fique calma, isso logo vai passar. Eu daria um conselho, chore mesmo, e enquanto chora, aproveita para orar. Porque quem chora para Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não desamparará. Ele mesmo enxugará as tuas lágrimas, então desabafa, deixa Ele te abraçar. Calma, calma, não se preocupe, tenha calma. Calma, calma, eu dedico esse refrão pra tua alma. Se eu
pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira, o seu lar não é aqui. Lá no céu, onde tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a sua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não te preocupes, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra tua alma. A espiritualidade está aplicando os passes. Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria: fique calma, não é só você que sente assim. Não é que você seja estranha, é que você é estrangeira, o seu lar não é aqui. Lá no céu, onde tudo se encaixa, e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar. Você vale mais que o mundo inteiro, e por toda a tua espera Deus vai te recompensar. Calma, calma, não te preocupes, tenha calma, calma, calma. Eu dedico esse refrão pra tua alma. Muito bonita a espiritualidade aplicando o passe, mas melodicamente embalados, né? Assim, muito bonito, umas moças bonitas. Agora vamos fluidificar a água. Mentaliza a sua água, a água que você colocou aí para sua amiga, para o seu amigo, para o seu familiar, a água das crianças. Vamos agradecendo a Jesus por essa noite, por tantas bênçãos, pelos mensageiros que aplicaram os passes. E é interessante que os passos são aplicados nos encarnados e nos desencarnados. E a água também é oferecida aos desencarnados. Então, que nesta água agora possa ser depositado o medicamento o qual nós estejamos necessitando. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Jesus, por tanto amor e por tanta luz. Que a família Eva seja grandemente abençoada, e aquele que for de curar, que seja curado, e aquele que for de suportar a doença, que suporte com a força do amor de Deus. Água da vida é a água que limpa, que cura e acalma o meu ser, que nasce na fonte do amor, que faz maravilhas e vem do Senhor. Fecunda minha alma, acalma o meu coração no pranto e na dor.
remove barreiras, reluzem mancheias, desperta o meu ser para recomeçar. Vem, vem, Senhor, põe tuas mãos sobre a água, cura os enfermos do corpo e da alma, renova o meu coração. Vem, vem, Senhor, derrama tuas bênçãos aqui, na água da vida, na água que cura, que nasce na fonte do teu amor. Obrigada, Senhor, obrigada aos mensageiros espirituais, que os nossos irmãos que vieram estudar conosco possam voltar em paz para os seus lares espirituais e que a paz do entendimento que tivemos hoje permaneça nos nossos lares e nas nossas consciências, que as famílias aqui representadas sejam todas abençoadas, muita luz, muita paz, muito amor. Não se esqueçam de fazer o culto do Evangelho no lar, de serem gentis, amorosos, cuidadosos e zelosos. Quem ama, anda mais rápido. Quem teima, vai ficando pelo tempo afora. Que Deus, na sua infinita bondade, possa nos encorajar a avançarmos nessa busca desse amor bendito que nos torna seres mais perfeitos e mais felizes. Graças a Deus, graças a Jesus, que assim seja. Muito bem, graças a Deus, né? Mais um Eva 444. Muito bom, muito obrigada, meus queridos, pela presença de vocês, principalmente por aqueles que vão se tornando, né, diletos do nosso coração, que vão se aproximando. Quantos corações estão próximos aí na live? Quantos queridos que nos acompanham todos os dias, incansavelmente, nos dando essa chance. Muito obrigada. Receba o nosso carinho, o nosso abraço e, mais do que isso, a nossa gratidão. Por isso, a gente manda aquele beijinho especial que é da Liz e do Alex para ser guardado no seu coração. Pega que é seu. Vai com Deus, beijinho e até amanhã, se Deus quiser.